Pronto, o senhor estava falando no Fala Veloso que me parece que não pode ter esse jogo no Brasil. Por quê, Veloso? Porque eu acho que o Flamengo está tentando fazer esse movimento. Não, você está dizendo que o Flamengo vai roubar o Palmeiras junto com a CBF para trazer o jogo aqui para ser mando do Flamengo. Quer jogar em Brasília? Só faltava. O Palmeiras na final da Libertadores... Mas aonde ele tem que jogar Palmeiras e Flamengo? No Brasil. Tem que jogar fora do Brasil. Por quê, Veloso? Porque o jogo está marcado para Lima, que é no Peru. E se não puder ser no Peru, que marque para a Argentina, que marque para o Uruguai. Agora o Flamengo e a CBF quer trazer o jogo para Brasília. Dois times brasileiros disputando a Libertadores. Você acha isso porque você é palmeirense? Porque eu sou corintiano? Porque você acha que o Flamengo vai ganhar no apita, isso? Se trouxer para jogar na casa do Flamengo e der o mando... Na casa do Flamengo é no Rio, Veloso. E Brasília é o quê? A segunda, então. Por quê, Veloso? Porque o Flamengo está querendo ganhar o mando de jogo. Só faltava essa. Só faltava o Palmeiras ser conivente com essa história aí. Ah, Veloso, você tem certeza? Eu estava escutando você falar isso. Absoluta. Só faltava o Flamengo conseguir trazer o jogo para jogar na sua segunda casa. Tem que ser arbitragem brasileira, tem que ser VAR. Você é doido. Por quê, Veloso? Você é doido. Você não está vendo o que está acontecendo? Por que o Flamengo é um time que está disputando pau a pau no Brasileiro o campeonato e não consegue na Libertadores? Qual que é a campanha do Flamengo na Libertadores ou a campanha do Flamengo no Brasileiro? Mas qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. A verdade são duas equipes que ficaram para a final da Libertadores e aí cada um no seu ritmo. Agora o Flamengo quer trazer para Brasília. É a segunda casa do Flamengo. Mas quem falou quer ganhar o mando de jogo. Quem falou para você que o Flamengo quer trazer para Brasília a CBF, é isso? A CBF sugeriu ou o Brasília ou o Belém, não é isso? E Brasília é a segunda casa do Flamengo. Só faltava dar o mando de jogo pro Flamengo na final da Libertadores. Mas então você quer dizer que se o Palmeiras jogar contra o Flamengo lá em Brasília, a arbitragem, a imprensa, tudo isso vai favorecer o Flamengo, é isso? É o que normalmente a gente vê. É que normalmente a gente vê aqui no Brasil. Eu já acho o Flamengo faz pressão, em cima da arbitragem o tempo todo. O Flamengo agora está pressionando até jogo que ele não está envolvido. Quando tem outro time envolvido que pode prejudicar o Flamengo. Olha a reclamação do Flamengo. Posso falar? Pode. Teve o jogo que o Souza fala aqui. Mas o Palmeiras é o time que mais reclama, Veloso. Não, deixa eu só falar os fatos, então. Não, mas é fato. O Flamengo reclamou do jogo que ele foi prejudicado, que não teve um pênalti que foi marcado no jogo contra o Botafogo. O jogo foi 3-0 pro Flamengo. Agora estão falando da expulsão, que eu também acho. Mas foi pênalti? Acho que foi. Agora a expulsão. Não, acho que não 3-0. Mas não importa, mas foi. Agora a expulsão do menino no último jogo. Quanto foi o jogo? 3-0 contra o Sport. Então as reclamações do Flamengo são essas. Quando tem algum lance no jogo, mesmo assim ele ganha de 3-4. Eu quero ver o Flamengo ser prejudicado e perder ponto no campeonato, você vai ver o que vai acontecer. Então você quer dizer que não deveria ser no Brasil esse jogo? Tenho certeza disso. Tá bom. Para você, Souza? Para mim não vai ser no Brasil, porque a Conmebol já falou que o jogo vai continuar em Lima. Mas assim, respondendo o Veloso, eu acho que assim, o time que está sendo mais beneficiado nesse Campeonato Brasileiro chama Palmeiras. Tá doido. Pô, se a gente for ver os jogos e pontuar os jogos que o Palmeiras levou 3 pontos, não merecendo... Você disse lá no Podpah não merece... de 60... De 61 pontos, 15 o Palmeiras ia perder, é isso? É só fazer... Você fez as contas? É só fazer as contas. Teve o jogo do Internacional, o jogo do Botafogo, do Sport, o jogo do São Paulo, o jogo do Sport, o jogo do Vitória. E são erros cruciais. A gente não está falando de algo, supondo algo. São erros. É fato. São fatos, entendeu? Eu acho que são fatos. Eu acho que o jogo... Só um minuto. Vai lá. Eu acho que o Palmeiras hoje... Mas isso não aconteceu, que o Souza está falando, Veloso? Não, é que eu estou lembrando... Mas aconteceu ou não? Não, só estou te perguntando. Teve erro. Erro não. Teve erros gravíssimos do Palmeiras. E eu esqueci o jogo do São Paulo. Não, só um minuto. Depois você fala. Você agora, você me chamou? Não, eu vou te interromper porque ele está falando. Eu acho que ainda esqueci de colocar o jogo do São Paulo. São erros cruciais. Agora, o Flamengo ele tem que reclamar. Como o Corinthians tem que reclamar, como o São Paulo tem que reclamar quando se sentir prejudicado. O fato de ter pisado e ter acontecido 3-0 não quer dizer que não possa reclamar. Luiz Fabiano, você acha que o Veloso está certo em relação àquilo que ele falou do jogo não ser aqui no Brasil? Para mim, tem que ser aqui. Eu acho que seria bom para a torcida do Palmeiras, ia gastar menos dinheiro. A gente já está tão sem grana. Eu acho que o Palmeiras tem uma torcida incrível que lotou os Estados Unidos no Mundial e não vai deixar de botar metade com o Flamengo. Eu penso assim, o campo é neutro. Não é... Sabe por quê que os caras jogam lá em Brasília? Você não sabe, pô. Isso é uma coisa política, né, gente? O que tem em Brasília lá de futebol? Com todo respeito a vocês aí. Mano, você faz um estádio em Brasília para uma Copa do Mundo que você não tem campeonato. Então você tem que mandar os jogos para lá.
Para mim, por exemplo, tinha que ser não no Maracanã e nem no Morumbi, que eu acho que aí é uma coisa dos dois. Mas pode ser em qualquer outro estado, independentemente da grandeza. Eu acho que o Palmeiras tem time e torcida suficiente para 100 mil pessoas, meter 50 mil pessoas lá e vai ser muito mais em conta para o futebol brasileiro e para os clubes. Luiz Fabiano, o que você pensa? Craque, eu tô com o Veloso nessa aí. Eu acho que tem que prevalecer o regulamento da competição que os times concordaram quando iniciou-se o torneio. Então, só haveria possibilidade de mudança, no meu entendimento, se houvesse consenso de Conmebol, Palmeiras e Flamengo. Se um dos três se sente de alguma forma prejudicado, eu não acho que tem que alterar o local da final. Você, como árbitro que como comentarista, qual a ideia disso? Eu nem pensei muito nisso, falar a verdade. Como eu vi no Fala Veloso, eu vi você falando, eu falei, pô, eu não concordo. Eu acho que dá para fazer o jogo aqui, seria muito melhor para a imprensa, seria muito melhor para a arbitragem. Final única no geral já não é muito legal, né? Não, então eu não gosto de 2 jogos, irmão. Eu gosto de um jogo só. Eu não gosto, cada um pensa do jeito que quiser, gente. Mas em campo neutro? Não, eu tô dizendo assim, você vai ter, vamos lá, na Liga dos Campeões não joga fora, jogo só fora. Não joga assim, na River e Boca não teve um negócio lá do Coisa e não foi para Espanha? Então, eu acho que sim, clube grande. Quem quer ser grande, quem quer ser maior, quem quer ganhar título, não tem esse tipo de coisa. Mas eu entendo o que o Veloso está falando em relação ao Flamengo. Que eu acho mesmo que o Flamengo tem muita força, e sempre teve, e vai ter o resto da vida. Por quê? Porque quando jogou contra o Palmeiras, que teve um pênalti para o Palmeiras, que foi uma vergonha, e quando o Andréas Pereira também era para ser expulso, aonde o Andréas Pereira deu entrevista? No Jornal Nacional. Então, é sempre assim. Eu, como corintiano e quem jogou no Corinthians, você acha que eu fui mais prejudicado ou mais ajudado jogando no Corinthians? Muito mais ajudado, né, irmão? Porque tinha muita gente que tinha medo de apitar. E aí, cada um que via a banda que toca, irmão. Mas eu gostaria que a final fosse aqui. Eu acho que seria legal pro futebol brasileiro, porque nós estamos deitando de braçada. Mesmo eu não torcendo para nenhum dos dois. Eu vou torcer pro Flamengo porque eu não quero que o Palmeiras seja campeão. A verdade, eu não queria que nenhum dos dois estivesse. Mas, como comentarista e apresentador, eu tenho o entendimento que para todo mundo seria melhor em Brasília, em Porto Alegre, não sei. Aí é uma questão de logística. Agora, eu acho injusto os clubes gastarem tanto dinheiro, o torcedor gastar tanto dinheiro, 2 equipes que ficaram para a final da Libertadores ter que jogar em Lima. O que você pensa, Godoy? Craque Neto, nós vivemos culturalmente uma formação bem diferente do europeu. E aí querem tomam decisões tentando copiar aquilo que é sucesso na Europa. Mas a Europa, ela inteirinha, faz com que os países ficam próximos um do outro e o meio de transporte muito mais barato, prático, e o poder aquisitivo da população é outra realidade diante da nossa. Aqui entraram nessa de fazer num país neutro assim, escolha da sede, independentemente de quem vai ser finalista. Poderia ter um peruano finalista, e aí não seria tão neutra a escolha, mas a escolha é feita com antecedência. Como sobraram 2 equipes brasileiras, então por que não faz no Brasil? A escolha estava sendo feita, vai cumprir o regulamento, vai respeitar o regulamento? Tudo bem, vamos respeitar o regulamento. Se na impossibilidade de manter a sede, a decisão em Lima, vamos para outro país. Paraguai. Não, vamos para outro país. Mas para outro país, nada melhor do que o Brasil, já que as 2 equipes, os 2 clubes são brasileiros. Onde fazer? Em condição de igualdade, qualquer estado, desde que no estado tenha um estádio em condições para que as 2 equipes joguem o futebol que elas têm condições e capacidade de jogar. E o gramado do Garrincha é pior do que as curvas das pernas do Mané Garrincha. Então deveria fazer, se tiver que trazer para o Brasil, em condições de igualdade, 50-50 torcida, e num estádio que ofereça segurança e condições de futebol à altura das duas. Eu, particularmente, de todos os estádios, para se jogar futebol de uma maneira legal e que o estádio esteja de uma maneira incrível, é o Beira-Rio.
Mineirão, né? Mineirão, não é verdade? Agora, em relação ao que o Veloso falou, eu também entendo isso. Mas se fosse Flamengo e Corinthians, eu vou falar a verdade para você, eu prefiro jogar aqui, com a torcida invadindo, com a torcida ficando meio a meio. Eu te interrompi na fala do Souza. O que é que você ia falar? Desculpa. Não, ele estava Pode falar. falando de favorecimento. Eu lembro um jogo, não sei exatamente qual jogo, que teve um pênalti que não foi para São Paulo e foram bater, chutaram na arquibancada. Então, às vezes, os erros da arbitragem, os erros da arbitragem interferem do cara que é competente dentro de campo. Se não tem competência, Ué, mas se você está falando isso, então o juiz errar, que o cara vai meter não a bola jogar na o Flamengo em arquibancada? Brasília, então, se você está pensando assim? Porque eu acho que é muita política. Eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o Palmeiras politicamente. Muito mais forte que qualquer time do futebol brasileiro. Então, Você acha que pode influenciar isso para perder o campeonato? Pode sim, pode sim. Em que Principalmente, sentido? Da arbitragem? principalmente se colocar um ar... Mas da arbitragem. Então você jogo- quer dizer, então, que politicamente a política pode interferir na arbitragem? Sempre. Sempre. Ah, Veloso. Sempre. E Desculpa, principalmente se Veloso. mandar um jogo, por exemplo, em Brasília. Ah, desculpa, Eu Veloso. acho absurdo falar de Brasília para mandar um Aonde jogo poderia do Flamengo. ser, então, sem ser Brasília, para você? No Brasil? É. O Mineirão acho que seria um bom local, Mineirão. Talvez o campo do Inter também, o Beira-Rio. Mas eu não traria para o Brasil de jeito nenhum. Não traria para o Brasil. Se não puder ser Lima, em função dos problemas políticos lá, que seja na Argentina, que seja no Uruguai, eu não traria para o Brasil. O que você pensa, então, é que o Palmeiras não ganharia do Flamengo se fosse em Brasília, é isso? O Palmeiras já ganhou do Flamengo em Brasília a Supercopa. O Palmeiras já ganhou do Flamengo em Brasília. Mas É eu acho diferente o campeonato, né? mas eu já acho- perdeu também. eu acho desnecessário. Mas já perdeu também. O Palmeiras já perdeu pro Flamengo também. confronto ultimamente de Bra- final. Brasília já Perdeu a Supercopa 2021. Já Os perdeu. pênaltis. Tá, e ganhou também. Tudo bem. Então eu acho que em função dessa pressão... Então não teve influência política em relação a isso. Mas Da final estar lá, Veloso. eu acho desnecessário trazer para você estar sujeito a sofrer esse tipo de intervenção. O que você está dizendo, então, é que se tiver o jogo em Brasília, o Palmeiras não ganha o título Não estou por causa do dizendo lado porque político. até já ganhou. Não tô Então, dizendo que os não dois ganha. já ganharam. Eu estou dizendo que não ganha porque já ganhou. Não, os Agora, dois o que eu ganharam. O quero Flamengo dizer ganhou e o Palmeiras é que ganhou. se eu sou da diretoria do Palmeiras, se eu sou o presidente, eu não traria esse jogo para cá. Não Então, traria. isso é uma coisa que vamos ver o que vai acontecer. Hoje tem Mas, seleção. ô craque favor. Neto, não termina esse assunto assim, não, cara. Por favor. Eu fico encabulado de querer entender. Essa força política vai interferir onde? Deixa eu te falar então, Godoy. Isso. Você lembra o jogo que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo, que o seu Abad, né, apitou e foi suspenso, está na geladeira até hoje. Não, já vai voltar já. Apitou já. Tá, mas já foi Ele pra apitou geladeira. agora. Acho que o jogo do Mirassol e Mirassol. Botafogo, foi Foi pra 0x0. geladeira ele e todo o pessoal do VAR. E o que aconteceu com o Flamengo. Wilton, que apitou lá do Flamengo, que errou, que todo mundo viu que ele errou no gol do pênalti, que teve a falta no Vitor Roque, ele deu o pênalti. O VAR não chamou para corrigir. E no pênalti que aconteceu Então você quer. do Gomes. Tá, o que você quer dizer, Gustavo então, Gomes. que a força do Flamengo fez com que o Wilton Por que um é suspenso Não, e o outro não? Você está É isso que dizendo eu tô isso. dizendo. Então vamos lá, gente. A gente discute isso. E ele apitou depois do jogo Contra o contra Corinthians. o Corinthians e Vitória. Tá, Dói. mas, o craque Veloso, Ah. os acontecimentos tiveram que tornarem-se realidade. Teve que acontecer. Aconteceu o erro num jogo, aconteceu o erro no outro. Sim. Depois do jogo, administrativamente, tomaram uma posição para um diferente da posição para o outro. Porque entenderam que no jogo A, tudo que decidiu foi errado. No jogo B, tudo que decidiu foi certo. Independentemente da nossa opinião. Agora, tem que acontecer. Eu quero saber qual é a linha de raciocínio, porque tem que acontecer. Tem que acontecer. O jogo é da Conmebol, a arbitragem é da Conmebol. O que vai acontecer de influência para jogar em Brasília, para jogar em Belém do Pará, para jogar... O que vai acontecer? Pressão. Que tipo de pressão Deixa que eu vai te falar, acontecer? Aonde que não teve Qual erro no pressão? jogo? Ô, mas Flamengo e qual Palmeiras? tipo de Peraí, pressão? não, Mas não o teve erro no Veloso, jogo mas a Palmeiras e pressão, mas a pressão Não, não é só teve pro erro. Flamengo? Não, A peraí, pressão o que o não é do Godoy falou? Palmeiras. Não, Não, ele peraí falou que não, teve, Veloso. ele falou que Calma aí. teve. Eu não falei Calma que aí. não. A pressão Entendeu, não é... também. Mas a pressão de quê, cara? É isso que eu não tô entendendo. A pressão é pro Flamengo ganhando o Palmeiras, porque vai jogar em Brasília, Porque eu acho que lá, beneficia o Flamengo. politicamente... Se o Palmeiras já ganhou minha título opinião lá- É que beneficia o Flamengo trazer um Em jogo que principalmente foi em sentido? Brasília. Mas no quê?
O Flamengo, a gente olha as competições, a gente vê que sempre os erros pro Flamengo não tem punição. Não tem punição. Você tá dizendo eu estou que enganado. Não teve o erro? Quando o árbitro teve erro ou não teve erro? Quando o árbitro erra, ele não é punido. É isso que você quer dizer. Teve erro ou não teve erro? Qual foi a Godoy- punição? 0. Não, mas então você quer dizer explicitamente que a arbitragem irá premeditadamente ajudar? Eu não estou Não, dizendo isso. eu quero Não, você tá- entender. não, você tá Eu tô dizendo, dizendo, Qual que é? Qual que é a você tá tua dizendo mensagem? Porque quando um juiz Qual que é erra a tua mensagem no jogo, explícita? Qual erra é a no tua jogo mensagem? do Palmeiras e Vai São pressionar Paulo onde? e erra no jogo Palmeiras e Flamengo, um tem punição e outro não. E olha que o jogo do Palmeiras e Flamengo era muito mais importante. Tá bom, mas aí Valia a ponta da tabela. Tá, mas então Não, você mas quer dizer... eu já penso diferente. que Eu não acho tem? que quando você erra para uma equipe menor, é muito pior para o cara. Eu acho que o time menor ele tem muito menos chance de buscar a ficar vários erros, por exemplo, com o Sport, com o Juventude, já teve erros com o Vitória, pra caramba. Esses times são prejudicados e a gente não fala nada. Sport. Sport, então, a gente sempre pensa naquele que é o grandão para disputar o título. A gente sempre pensa assim, a gente sempre discute aqui. E é igual, o cara tem que apitar igual. Se o cara não apitar igual, tá errado. Não, mas é só você pegar histórico de conquistas do Flamengo, histórico de conquistas do Palmeiras, os dois estão lá, lado a lado. Faz 5 anos. Os E, dois estão vão lado a ficar lado. mais 5 então anos não ganhando. tem nem como dizer, o Palmeiras não tem força política. Como não tem força política? Tem uma presidente que é exemplo de competência administrativa. O Flamengo Tá tem um na exemplo FIFA de- hoje. Não tá na FIFA? Pô, Amiga do presidente hoje, Tá. e ela esteve lá na CBF em termos de problema- arbitragem. o problema que eu respaldo. vejo... Mano,